Então tá, eu vou começar com nós duas mesmos, quem for entrando depois. Então vamos lá. Entrou a Carla aqui, você viu? Não vi aqui, não apareceu para mim. Oi, Carla, tudo bem? Não apareceu como tá compartilhando. Então vamos lá. Introdução breve do que a gente pretende estudar hoje. Hoje nós vamos revisar alguns dos pontos mais importantes dessa leitura de Kennedy Wapnick, sobre pais e filhos à luz de um curso em milagres. Talvez a primeira coisa importante seja entender que Kennedy não está tentando culpar pais, mães ou crianças. O objetivo do texto não é criar culpa, é ajudar a observar como a mente transforma experiências da infância em identidade emocional. Muitas vezes acreditamos que somos apenas o resultado do que viveram conosco, mas Kennedy começa a mostrar que existe algo mais profundo. Não é apenas o que aconteceu, mas o significado que continuamos dando a isso no presente. Isso é um ponto importante para a gente olhar no texto depois. Porque o que são os traumas? São eventos que aconteceram no passado, que não existem mais, mas permanecem no presente por uma escolha inconsciente nossa de reviver aquela emoção, de reviver aquela história, de continuar contando para si mesmo que eu não sou amado, que eu não sou digno de valor, que eu sou fraco e tudo aquilo que a gente ouviu na infância e a gente escolheu aquilo que a gente ia decidir acreditar. Então, não necessariamente somos vítimas de um trauma do que os nossos pais fizeram, mas daquilo que a gente escolheu ficar revivendo. Por isso, ele fala da mente que Bruna, toma é, decisões. Bruna, eu não sei se é só para mim, mas a tua imagem aqui, ela tampa o que você. Eu nunca tinha visto isso no Zoom. Não está aparecendo o texto para vocês? Tá com a tua imagem Carla, junto. tem uma imagem. Você quer que eu tire um Ah, print? Nossa, eu nunca vi isso no Zoom. deixa eu Será ver que é se eu alguma coisa consigo nova? Ó, arrumar. eu vou fazer aqui, ó. Eu vou mandar ali no grupo, pode ser? Tá, pode ser, porque para mim Só tá para você aparecendo o ver. texto e você pequenininha. Olha lá, eu nunca vi assim no Zoom. Nossa, tá. Nossa, e ainda tem duas de mim. É, aham. Será que eu consigo mexer nisso agora? Vamos ver. Não, por mim tá tudo bem, é Ah, eu só acho que daí que eu não hoje, consigo acompanhar a leitura, mas leitura. tá de boa. Vamos ver esse aqui. Nossa, agora baguncei tudo. Nossa Senhora, aí. Vocês estão me vendo? Ah, mas tá de boa, não tem problema. Também nunca tinha visto esse daqui. Deixa eu ver. Será que é alguma configuração Dois stop nova, sharing. talvez? Vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Ah, é aqui, ó. Se eu mudar só aqui, acho que agora vai dar certo. E agora? Agora, Tá certo? Pronto, agora foi, então. Será que tá gravando ainda? Tá, então vamos lá. Então, muitas vezes acreditamos que somos apenas o resultado do que viveram conosco, mas Kennedy começa a mostrar que existe algo mais profundo. Não é apenas o que aconteceu, mas o significado que continuamos dando a isso no presente. Então, já vão olhando para dentro aí, observando o que cada uma de nós escolheu continuar acreditando. Por isso, ele fala da mente que toma decisões. Em palavras mais simples, a mente continua escolhendo como interpretar as experiências.
Isso não significa que escolhemos conscientemente sofrer. O que Kennedy está mostrando é que a mente pode criar padrões emocionais e continuar repetindo esses padrões por muitos anos. Uma criança pode crescer ouvindo críticas constantes e começar a acreditar: eu não sou o suficiente. Outra pode se sentir ignorada emocionalmente, começar a acreditar: ninguém me vê. Ou preciso agradar para merecer amor. Com o tempo, essas experiências deixam de ser apenas acontecimentos e começa a virar identidade. Kennedy insiste que nós não somos apenas o que aconteceu conosco. Nós nos tornamos também aquilo que guardamos e repetimos dentro da mente. Por isso ele diz: nós somos o que guardamos. O sofrimento emocional continua porque a mente revive constantemente essas imagens e interpretações como se ainda estivessem acontecendo agora. Muitas vezes, um conflito no presente não é apenas sobre o presente. Eu acho que essa dinâmica a gente começa a observar muito quando a gente pega a experiência que a gente teve no nosso primeiro relacionamento, que é com pai e mãe, e transfere para a nossa segunda família, né? Como a gente se relaciona com o marido, como a gente vai se relacionar depois com os filhos. Então, muitas vezes, o conflito do presente não é apenas sobre o presente. Um filho responde atravessado e a mente sente: não me respeitam, ninguém me valoriza, estão contra mim. Mas talvez a intensidade da reação venha de dores muito mais antigas. O ego se fortalece na identidade de vítima. Isso não significa negar sofrimentos reais. O curso não está invalidando a dor, está apenas mostrando que existe um momento em que precisamos perceber. Continuar vivendo apenas através dessa dor também se torna um hábito da mente. Acho que isso é uma coisa clara que nos momentos que a gente está estudando um SEM, fazendo os exercícios, tentando corrigir a mente, a gente observa quantos hábitos na mente equivocados a gente tem, né? E aí a gente faz essa escolha. Continuar vivendo apenas através dessa dor também se torna um hábito da mente. Talvez um dos trechos mais importantes seja quando Kennedy questiona a ideia: somos o que nossos pais fizeram de nós. O passado influencia, mas não define quem somos. A cura começa quando deixamos de transformar sofrimento em identidade. Quando começamos a perceber: isso aconteceu, mas isso não define quem eu sou. Talvez essa seja uma das maiores curas entre pais e filhos. Quando um adulto começa a observar seus próprios gatilhos, projeções e dores antes de simplesmente reagir. Porque filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais conscientes do que estão carregando dentro da mente. Então, esse é só um resuminho que eu fiz sobre o que nós vamos ler. Deixa eu pegar aqui. E aí, meninas, esse pequeno resuminho aí que eu fiz. O que vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Vocês percebem essa dinâmica nos relacionamentos com seus pais, com seus filhos? Essa questão da identidade é algo que me pegou bastante. Faz muito sentido para mim, né? Eu tenho um filho de 14 anos e olhando também para a forma como eu fui criada, as coisas que eu acredito. Fica claro que realmente são memórias que você vai pegando, aí você vai acreditando e aquilo vai se tornando a sua identidade. E se a gente não cuidar, a gente simplesmente passa isso adiante, na forma como a gente enxerga o mundo e passa isso para os nossos filhos.
porque eles enxergam o mundo através do nosso olhar, né? Então, a minha percepção equivocada, se eu não escolher corrigir, eu passo adiante. Aí a gente vê aqui no mundo muito se falando sobre corrigir o comportamento da criança e corrigir o comportamento de adolescente. Mas ninguém fala sobre a importância de corrigir a mente dos pais. Como que está a mente desse pai que está observando a cena de que esse filho é difícil, de que esse filho é problemático, de que esse filho é fraco, de que esse filho está com problemas com drogas ou está repetindo de ano, ou sim, infinitas coisas. Então, daí a gente pega essa criança problemática, entre aspas, rapidamente já dá um diagnóstico, já enfia um monte de remédio de tarja preta, mas ninguém cuida da mente dos pais. Então, eu acho que esse texto aqui a gente vai aprender de um outro lugar. É algo novo, é uma forma nova da gente olhar para esse relacionamento. Alguém quer falar alguma coisa? Você falar, só abre o microfone aí que eu não tô vendo vocês direito, tá? Então vamos lá. Ensinar o curso significa demonstrá-lo. Um curso em milagres nos ajuda a reconhecer que o que quer que seja que esteja ocorrendo em nossas vidas é sempre baseado pura e simplesmente no que decidimos. Assim, não somos responsáveis pelo mundo, mas somos responsáveis sim pela maneira pela qual vemos, entendemos, interpretamos e reagimos ao mundo. O lembrar é tão seletivo quanto a percepção. Sendo o tempo passado da percepção, é a percepção do passado como se ele estivesse ocorrendo agora e ainda estivesse presente para ser visto. Aí aqui está a referência lá no livro texto, quem quiser olhar depois. O propósito final de todo aprendizado é abolir o medo. O quanto de medo ainda existe em nós, o quanto de medo a gente ainda acredita sobre a nossa identidade, sobre a experiência que nós tivemos com os nossos pais. A escola que estudamos, os professores, a sociedade onde vivemos, esse conjunto que faz a gente acreditar ser quem é. Então, o propósito do aprendizado de um curso em milagres, né, em última instância, é abolir esse medo. Só que a gente vai, para acessar essa mente abstrata, a gente vai ter que olhar para esses relacionamentos, para todo esse emaranhado dessa ideia de existir aqui enquanto um personagem. Então, a gente vai ter que curar o relacionamento com mãe, com pai, com filhos, com marido, com irmãos, seja o que for. A gente vai ter que olhar para o medo dentro dessas relações. O propósito desse curso é preparar você para o conhecimento. Tal é o único propósito real de qualquer curso legítimo. Tudo que é requerido de você, como professor, é seguir-me. Sei que vocês que estão aqui já estudam um 100. Então, essa parte que diz aqui, ó, o propósito desse curso é preparar você para o conhecimento. Lembrando que o conhecimento, ele não muda. O conhecimento é aquilo que a gente recebe de Deus. O conhecimento é eterno. O que muda são as percepções. Então, soltar as percepções para receber a verdade, e a verdade é o conhecimento, que vem através dessa comunicação com o Espírito Santo que já está em nós. O filho é uma aula escolhida por todos os membros da família para capacitar a todos a aprender o perdão. E aí, para quem tem filho, faz sentido essa frase? O filho é uma aula escolhida por todos os membros da família para capacitar a todos a aprender o perdão. Não importa o que seja a realidade, entre aspas, pois mesmo que outros sejam bons e amorosos, nós edificaremos um conto de traição e rejeição e o perceberemos como não amorosos. Precisamos que seja assim.
porque isso confirma para nós mesmos que não somos responsáveis pelo que está acontecendo conosco. Olha que profundo. Vou ler mais uma vez. Não importa o que seja a realidade, entre aspas, pois mesmo que os outros sejam bons e amorosos, nós edificaremos um conto de traição e rejeição, e o perceberemos como não amorosos. Bom, para quem tem filho, percebe que se o filho segue o checklist da vida no mundo, de ser uma criança comportada, que vai bem na escola, que não dá trabalho nenhum, ou se cresce e é bem-sucedido e segue todo o cronograma do mundo, os pais são parabenizados, né? Criou muito bem esse filho. Mas se o filho sai da curva, faz escolhas erradas de acordo com o mundo, não é bem-sucedido, a gente coloca o rótulo ali de, sei lá, adolescente problema, um adulto fracassado. Geralmente a gente não quer falar a culpa é dos pais. O objetivo não é trazer culpa, mas a gente olha para esse adulto ou para esse adolescente como os pais fizeram o que puderam e ele escolheu ir por esse caminho. Talvez isso encaixe nessa parte aqui, ó. Porque os pais estão observando, né? Então, dentro do conteúdo da mente de todos os pais, existe a culpa, existe o medo. Então, a gente vai edificar um conto de traição e rejeição e o perceberemos como não amorosos. Precisamos que seja assim, porque isso confirma para nós mesmos que não somos responsáveis pelo que está acontecendo conosco. Porque aqui nessa dualidade, a nossa mente não está totalmente corrigida no amor, certo? Existe medo na nossa mente. E a gente precisa justificar esse medo. A meta de estarmos aqui é para nos lembrarmos de que não estamos aqui, mas que somos os filhos de Deus e não filhos do ego ou de seu mundo. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Então, agora eu vou ler um pouquinho sobre o Kennedy Wapnick. Então, o Kennedy Wapnick, PhD, em Brooklyn, New York, 1942, de origem judaica, formado em medicina, especializa-se em psicologia para clinicar como psicoterapeuta, em outubro de 1972. Desencantado com o mundo e com a vida, estava disposto a converter-se ao catolicismo e trancafiar-se num mosteiro em Jerusalém, fechando-se para o mundo, mesmo à custa do abandono da sua prática profissional, se preciso fosse. Quando um amigo seu, Father Michael, apresentou a doutora Helen Schucman e ao Dr. William Tedford, recomendando-lhe um texto que ela havia canalizado e ele datilografado em nome Um Curso em Milagres. Eram 7 pastas de arquivos com o texto datilografado, revisado pela escriba, um texto contínuo único, sem edição, versando sobre o relacionamento entre pessoas, com base na espiritualidade. A partir dessa leitura, sua vida muda. Passa então a dedicar-se exclusivamente a esse ensinamento contido no sistema de pensamento que ensina. Colabora com Ellen Bill, de quem se fez amigo e companheiro na preparação da edição do livro. Subir mais um pouquinho aqui. Finalmente publicado em 1976, com a indispensável participação de Jude Scout, não sei se falei certo, que cria a Fundação para a Paz Interior, numa tiragem inicial de apenas 5.000 exemplares, nunca mais se parou de publicá-lo. Hoje traduzido até agora a cerca de 20 línguas. Da volta ao mundo, continuando a ser traduzido
até que alcance todas as línguas faladas no mundo atual. No outubro de 1981, casa-se com Glória, estudante do curso, com quem cria, no final de 1982, a Fundação Um Curso em Milagres, braço didático da Função para a Paz Interior. Hoje é o professor mais destacado do curso e presidente da fundação que criou. Agora detentora do copyright do curso, sempre contando com a Glória para a preservação da autenticidade original do texto canalizado. Diz Kennedy, antes de ler o curso, sempre me sentia como se eu não fizesse parte das coisas, estivesse separado e fosse um marginal a tudo por aqui. O curso tornou tudo claro para mim. Descobri que o que está dentro é igual ao que está fora. Se não estiver, trato de fazer com que fique. O curso fez de mim uma pessoa íntegra e harmônica, que sabe quem é, de onde veio, por que está aqui, qual é o seu encargo e para onde eu vou ao despertar desse sonho em que creio estar. Yeah, they start to read the book, the beginning, together. Vanessa, só dá uma fechadinha, por favor, no seu microfone. Obrigada. O curso fez de mim uma pessoa íntegra, harmônica, que sabe quem é, de onde veio, porque está aqui, qual é o seu encargo e para onde vou ao despertar desse sonho em que creio estar. Tudo agora, para mim, adquiriu sentido, justifica o propósito e o que é melhor. Agora sou feliz e estou em paz pelo perdão. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no chat aqui. Ah, sem problema, Vanessa. Tá, vamos seguindo. Então, esse é um resuminho da história do Kennedy Wapnick, para quem não conhece. E para quem não conhece também, eu vou falar agora um pouquinho a respeito de um curso em milagres. O curso, como chamamos amorosamente, é um documento espiritual de autoestudo composto de 3 livros. No primeiro livro, um prefácio, o relato do registro desse livro e um texto, com a teoria do que ensina. No segundo livro, um livro de exercício para estudantes, com um programa de 1 ano de estudo de 365 lições, que as pessoas podem levar mais do que 1 ano para fazer, que treina o estudante a aplicar o curso para o dia a dia. No terceiro livro, um manual de professores com um reforço de detalhamento do que foi ensinado e um esclarecimento de termos. Define e explica palavras, expressões e sentido nos termos empregados do livro. A edição mais recente do curso, de 2008, está integrada por seu suplemento à canção da oração e o manual de psicoterapia. O curso foi dado por Cristo Jesus, num período de 7 anos e meio, da primavera de 1965 ao outono de 1971, por canalização direta para uma médica, psiquiatra, pesquisadora e professora, doutora Helen Schucman, na cidade de Nova York. Essa parte aqui, meninas, vocês corrijam, não sei se ela era mesmo psiquiatra ou era PhD em psicologia. Fiquei na dúvida aqui nessa tradução, tá? Mas enfim, então vamos seguir aqui. Ela tomou nota de tudo que Jesus lhe disse em seu caderno de taquigrafia, ditando-a paulatinamente dia a dia. E seu colega e chefe, também médico psiquiatra, pesquisador, professor Dr. William Tedford, na Universidade de Colômbia, onde trabalhavam e datilografou integralmente, com uma amorosa tarefa compartilhada de ambos. Editado por Ellen e Bill em conjunto e revisado e montado por Kennedy Wapnick, PhD,
Foundation for Inner Peace, criada para isso por Judy, vou pular o sobrenome dela. Hoje auxiliada pela Foundation for A Course in Miracles, fundada em 1983 por Gloria e Ken Wapnick, PhD. Gerencia e dirige as traduções de todos os idiomas falados do mundo e auxilia os estudantes e praticantes do curso a aprenderem com exatidão e pureza a mensagem de Jesus. Um curso em milagres, em português no Brasil, com 1.327 páginas, traduzido por um grupo de brasileiros do Rio de Janeiro, e depois, durante 10 anos, aperfeiçoado, consolidando e terminado por Lilian Salles de Oliveira Paz, nos Estados Unidos, com o original. São três tomos em um só volume: prefácio e texto, livro de exercício para estudantes, manual de professores, esclarecimento de termos. Foi publicado nos Estados Unidos e traduzido para o Brasil em 1995. Bem recente, né? De acordo com o Sen, nossa casa é, na realidade, o céu, o reino de Deus, um reino espiritual perfeito de pura unicidade e alegria ilimitada, que nunca conseguem ser danificadas. O nada real pode ser ameaçado. Tentamos, uma vez em pensamento, atacar a realidade, nos separar dela, fazer uma identidade separada, mas só conseguimos na aparência fazer o ego e o mundo e o espaço e o tempo. Mas a separação só ocorreu em nossas mentes, por termos acreditado nela, mas com a nossa realidade, a verdade nada aconteceu. Ainda assim, acreditamos que realmente fizemos isso. Pensamos que jogamos fora nossa felicidade para sempre, condenando-nos a existir atrás do véu do esquecimento, que ocultou de nós a verdade de quem somos. O Filho Santo e Inocente do Pai, então projetamos a causa do nosso sofrimento sobre o mundo e as pessoas, produzindo as ilusões de que alguém ou algo nos roubou a nossa felicidade, parecendo que eles fossem os culpados das nossas perdas e nós vítimas do mundo. Nossa solução ilusória: mudar o mundo, mudar as pessoas, pegar de volta o que nos foi roubado. Mas essa nossa solução, entre aspas, é um ataque que só faz repetir o aparente problema original, que é acreditar que estamos separados desse amor de Deus. Perdemos o contato com a realidade e, assim, precisamos da ajuda do Divino Espírito Santo para que nossa santidade seja restabelecida. Sua mensagem é que nunca pecamos, nunca mudamos, nunca deixamos de ser Filho Santo de Deus, o Cristo. Nós precisamos somente mudar nossas mentes, recordando-nos de quem somos. É muito simples, na realidade. Tão simples que a gente complica, né? Porque é só entender que somos esse amor e que nunca nos separamos de Deus. Vou ler essa parte de novo para ver se a gente integra. Quem sabe a gente lembra hoje. Perdemos o contato com a realidade. E assim, precisamos da ajuda do Divino Espírito Santo para que a nossa santidade seja restabelecida. Sua mensagem é que nunca pecamos, nunca mudamos, nunca deixamos de ser o Filho Santo de Deus, o Cristo. Nós precisamos somente mudar nossas mentes, recordar-nos de quem somos,
Para mudar nossa percepção, temos que entregar nossas ilusões à verdade do Divino Espírito Santo. Sua solução é: perdoe o mundo e as pessoas pelo que não fizeram jamais. Olha que profundo isso. E olhando para essa relação de pais e filhos, quantas coisas a gente acredita que os nossos pais fizeram, ou que nós fizemos com os nossos filhos. Nós precisamos somente mudar nossas mentes, recordar-nos de quem somos. Para mudar nossa percepção, temos que entregar nossas ilusões à verdade do Divino Espírito Santo. Sua solução é: perdoe o mundo e as pessoas pelo que não fizeram jamais, estendendo o perdão para outros. Nós também somos perdoados. Esta se torna nossa única função. O perdão também desfaz os muros que levantamos para nos separar das pessoas e conseguimos vivenciar o fato de que nós somos todos um, o Cristo. Tendo o perdão como nossa ferramenta, o Divino Espírito Santo como nosso guia, viajamos para a verdadeira percepção, que é a nossa meta. Quando nós e o mundo inteiro recuperarmos a verdadeira percepção, Deus dará o passo final e nos levará de volta para casa. Então, esse é o resuminho do que é um curso em milagres, para quem ainda não conhece. Estudamos aqui às quartas-feiras, tem o grupo do Jorge também, que estuda na sexta, no domingo. Agora, um brevezinho aqui sobre a tradutora desse PDF. Não sou tradutora, genericamente falando, traduzo exclusivamente sobre um curso em milagres, como uma maneira de eu mesma estudar a matéria e consolidar e manter meu conhecimento. A fluência do idioma, que meu pai na terra tanto questão fez que eu aprendesse desde menina, bem como aumentar o meu vocabulário no idioma inglês, pois quem escreve lê duas vezes. Entre traduzir e muito revisar, corrigindo e melhorando o português da tradução, termino lendo repetidas vezes o original e a tradução com que aprendo e que estudo na profundidade que pretendo. São livres porque não são revisadas pelo autor. São não autorizadas porque jamais recebi autorização dos donos do seu copyright para fazê-las. São não impressas em gráfica porque são cópias de rascunhos impressas no computador no papel A5, xerografadas, encadernadas uma a uma. São não comercializadas porque a distribuição é feita só por mim mesma, uma a uma, entre estudantes de um curso em milagres. É disso que gosto, é o que quero fazer, é o que faço com amor. Não vivo disso, vivo da graça de Deus, minha fonte, Maria Teresa de Barros Camargo, nossa gratidão a ela e a todos, né, que fizeram chegar isso aqui até nós. Então, vamos começar agora pela mensagem de Jesus a Bill, onde a gente já vai começar a entrar um pouco nesse assunto de pais e filhos e o quanto a experiência que a gente teve na infância moldou a nossa identidade, com base naquilo que a gente escolheu continuar repetindo na nossa mente nesse presente. Então, todo o conjunto ali do que a gente vivenciou com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, nossas experiências na escola, o que a gente chama de trauma, o que a gente chama de bênção, quem acha que teve uma vida boa, quem acha que teve uma vida ruim, enfim, essa identidade que nós temos, a identidade que eu chamo de Bruna, a identidade de Carla, é aquilo que a gente escolheu continuar repetindo na nossa mente. Então, tomando consciência disso, para quem já tem filho agora, a gente pode trazer um novo olhar para a forma como a gente escolhe educar os nossos filhos e ajudar eles a moldar essa identidade deles aqui no mundo,
mas também com a lembrança de que a verdadeira identidade deles é esse amor em Deus. Então, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá, qualquer coisa, liga o microfone aí. A mensagem de Jesus a Bill. Começo com uma mensagem de Jesus havido dado a Ellen Schuckman, escriba de um curso em milagres, destinada a William Tedford, seu associado, colega e colaborador da escrita do curso. A mensagem contém algum material significativo a respeito de pais e filhos. Apesar do seu conteúdo ser totalmente diferente, originalmente a mensagem teve a intenção de ajudar a Bill com seu medo. Terror poderia ser uma palavra melhor para descrever sua emoção de falar e dar aula em público. A despeito de ter uma ótima voz para falar e também inicialmente cantar. Além de ter um senso de humor inteligente, Bill e Ellen eram ambos professores de psicologia médica na School of Physicians and Surgeons, a Faculdade de Medicina da Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York. A escrita do texto do curso ditado por Ellen e Bill começou em outubro de 1965 e uma noite de primavera de 1966, Bill estava para dar uma aula para estudantes na Universidade de Colômbia sobre psicologia excepcional. Ele estava petrificado de ir dar uma aula sozinho. E no final, Ellen terminou lecionando com ele. Essa mensagem de Jesus veio para ajudá-lo a vencer seu bloqueio relacionado com seu problema de autoridade. Uma grande parte da mensagem aparece em meu livro sobre Ellen, Absence from Felicity, The Story of Helen Schuckman and Her Scribing of A Course in Miracles, no qual transcreverei na segunda edição. Não inclui nesse meu livro a parte da mensagem que já consta no próprio curso durante a fase de editoração do curso. Ellen, Bill e eu retiramos aspectos mais pessoais da mensagem e deixamos o ensinamento genérico. A maior parte disso é encontrada no início do capítulo 4, na seção 1 do curso. Ensinamento certo e aprendizado certo, entre aspas. E alguma coisa na última seção do capítulo 3. A mensagem foi registrada por Ellen em dezembro de 1965. E nela, Jesus junta numa só costura os problemas de Bill com seus pais e seu pavoroso temor de falar em público. Analisaremos as palavras de Jesus a Bill em termos de princípios que têm a ver com nossas próprias experiências, tendo como crianças, como pais, sendo que a mensagem pressupõe alguma familiaridade com os princípios de um curso em milagres. Entretanto, apresento as palavras de Jesus e a minha análise com uma rápida visão geral na base para o que Jesus está ensinando a Bill. Na análise de qualquer aspecto do curso, especialmente nessa mensagem aqui abordada, é imperativo entender previamente o relacionamento entre mente e corpo. Jesus explica isso no início do texto, quando, no contexto da doença, ele analisa a confusão casual inerente em crer que o corpo, nosso ser físico-psicológico, seja o determinante de nosso comportamento. A doença ou a mentalidade não está certa, entre aspas, é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que está fora do lugar em um nível pode afetar de maneira adversa
um outro. Nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Vamos falar só um pouquinho dessa parte aqui. Então, aqui no mundo, a gente entende que o nosso corpo, ele cria doença. Ele cria uma gripe, ele cria um câncer, ele cria infinitas possibilidades de autoataque. Mas, na verdade, o corpo é como se fosse um papel em branco. Ele simplesmente ele projeta, ele estende o conteúdo da nossa mente. Então, a doença, em última instância, ela seria a mentalidade que não está certa. E o que é uma mentalidade que não está certa? A mente que se esqueceu que ela é amor, que ela é perfeita, que se esqueceu da nossa impecabilidade. Então, o corpo projeta isso para que a gente olhe e se lembre desse amor. Vou ler novamente esse trecho. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que está fora do lugar em um nível pode afetar de maneira adversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Só a mente é capaz de errar. A mente em letra minúscula. Lembrando que lá no livro-texto, né, tem a mente minúscula, que é essa mente aqui que a gente acredita onde estão as nossas memórias, a mente que carrega a nossa identidade, e a mente com letra maiúscula é a mente de Deus, do Filho único de Deus. Esse lugar de unidade. Então, essa mente separada, só a mente é capaz de errar. É dentro dessa mente que estão as nossas percepções. É dentro dessa mente que a gente está carregando os nossos traumas de infância e projetando também nos nossos filhos. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Ó, quem escolhe tudo a respeito de nossa existência terrena é a mente, com letra minúscula, que toma decisões. Então, quem escolhe tudo a respeito da nossa existência terrena é essa mente. Enquanto nossos corpos simplesmente a seguem, dirigidos pela mente, isso é importante entender e levar em conta ao ler a mensagem de Jesus, pois o ponto que ele destaca para Bill é que ele, Bill, continua escolhendo repetidamente se sentir vitimado por seus pais. Ele reteve lembranças do passado em atendimento aos desejos de sua mente no presente, que continua se percebendo a si mesmo sendo tratado injustamente. Por isso, Jesus nos lembra que estejas atento para a tentação de perceberes a ti mesmo sendo tratado injustamente. Então, vamos olhar um pouquinho para os nossos enredos, para as nossas historinhas. Quem tem irmãos aí? Eu sou filha única, mas convivo com pessoas que têm irmãos. Geralmente aí tem o irmão preferido, o filho do meio é o esquecido, o mais novinho é o paparicado por todo mundo. Como que tá esse enredo que você está escolhendo acreditar? Estejas atento para a atenção de perceberes a ti mesmo sendo tratado injustamente. A própria ideia de acreditar que não fomos amados é um equívoco, porque se eu sou um com Deus, eu sou amada. Amor é uma coisa que não me falta.
E quantas vezes nessa mente equivocada a gente acredita que falta amor da mãe, do pai, aí falta amor no relacionamento, aí falta amor dos filhos, que os filhos crescem, seguem seus caminhos, fazem as suas famílias, aí falta amor dos filhos. Na verdade, são só personagens que a gente está escolhendo projetar essa crença de acreditar estar separada desse amor de Deus. Então, Jesus pede para que a gente esteja atento a não acreditar a si mesmo como injustamente, né, sendo rejeitados. Mas o passado já se foi e ele não consegue mais ter efeito algum sobre nós. Isso é um fato que é bem desafiador de se colocar em prática. Porque a mente, se a gente for observar, ela está o tempo todo no passado. O tempo todo ela está lembrando de uma coisinha ou outra. Então, acreditar e aceitar que esse passado não tem mais efeito nenhum sobre nós, a não ser que eu escolha acreditar, é uma virada de chave muito grande. Mas o passado já se foi. E ele não consegue mais ter efeito algum sobre nós. No presente, a não ser que nossa mente escolha. Agora, no presente, por desejá-lo, dar a esse passado tal poder prejudicial. Coisas que fazemos sempre de novo, porque nós desejamos a dádiva que a culpa nos oferece. Nos gratificamos com ela, como lemos. Todos os efeitos da culpa já não estão mais aqui, pois a culpa terminou com a sua passagem. Foram-se também as suas consequências, deixadas sem uma causa. Por que irias aprender-te a ela na memória, se não desejasses, te gratificasses com os seus efeitos? O lembrar é tão seletivo quanto a percepção. Sendo o tempo passado da percepção, é a percepção do passado como se ele estivesse ocorrendo agora e ainda estivesse presente para ser visto e usufruído. Então, a gente pega as nossas percepções, que são as nossas memórias e experiências, essa ideia dentro da dualidade, do que foi certo, do que foi errado. E não é que a gente pega tudo o que aconteceu, mas a gente escolheu algumas coisas para a gente continuar aqui repetindo na mente e de alguma forma nós acreditamos ter um ganho nisso. Existe um ganho em acreditar que eu não fui amada, que eu não fui vista, que eu não fui valorizada, que eu sou injustiçada, que ninguém me ouve. Então a gente precisa trabalhar essa honestidade de entender qual ganho eu tenho ao acreditar nessa culpa. O que são esses efeitos que a culpa oferece? Falando bem simples e sem rodeios, eles confirmam e reafirmam a realidade do nosso estado separado, pois a culpa significa que nosso pecado é real, o que, por sua vez, significa para nós, em nossa mente, que nossa separação de fato ocorreu. Em verdade, nossa culpa é um preço ínfimo pago pela identificação da existência do ego, que não somos em lugar da abstrata unicidade do ser celestial que somos. A culpa, observa que ela aparece de diversas formas. A culpa primordial é eu acreditar estar separada de Deus. Então, eu acredito nisso. Então, ela vai aparecer de diversas formas. Vai aparecer na ideia de identidade, desse corpinho separado. Aí, a culpa vai aparecer nos meus relacionamentos, com pai e mãe, marido e mulher, filhos, amigos. E eu continuo estendendo essa culpa, às vezes, em uma doença no corpo, em um problema financeiro, problemas de relacionamentos. Porque eu preciso alimentar a ideia de que eu existo separada de Deus e de que este ego é real. Como o Sen sempre fala, é muito simples.
A gente só precisa entender que tudo que eu estou alimentando aqui é essa ideia de existência do ego. E me lembrar que eu não sou isso. Então, a identificação da existência do ego, que não somos, em lugar da abstrata unicidade do ser celestial que somos. A existência, assim como todo que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Tudo o que é completamente destituído dessas definições. Além do mais, o ego toma a culpa de nossa mente, reprime-a e daí a projeta sobre os outros, para que eles, os outros, sejam então considerados culpados do pecado que mereça a punição eterna de Deus, e não nós. Magicamente, portanto, esperamos conservar nossa inocência, atirando tudo na face pecadora de alguém, e não nós. O relacionamento pais e filhos nos oferece, assim, toda a ampla oportunidade de representar essa dinâmica de inocência, conseguida a expensas do pecado do outro. O tema de vitimação escolhida, o resultado da projeção da culpa, estará presente ao longo deste livro. A mensagem de Jesus para Bill introduz esse conceito para ele e para todos nós. A mensagem. Como tu, Ellen, disseste muitas vezes, ninguém adotou como suas todas as atitudes de seus pais. Essa é uma referência a uma prática comum. A Ellie, quando fazia terapia ou apenas ajudava amigos, quando as pessoas diziam e repetiam a respeito de como seus problemas brotavam no relacionamento problemático com seus pais, ela explicava que se eles cuidadosamente examinassem seu desenvolvimento desde a infância, veriam que não adotavam todas as atitudes que seus pais tinham. De fato, eles até eram bem seletivos quanto a isso. Esse é o ponto mencionado por Jesus aqui. Ele baseia sua mensagem no que Ellen já praticava, mesmo anos antes da chegada de um curso em milagres. Em todos os casos, há um longo processo de escolha, no qual o indivíduo, criança ou adulto, escapa das que ele próprio vetou, enquanto retém as que ele aprovou e aceitou e incorporou. Bill não reteve as crenças políticas dos pais, a despeito de um particular tipo de jornal que constituía a matéria de leitura deles nessa área. A razão pela qual ele conseguiu fazer isso foi porque se acreditava livre nessa área. Então, observa aí na nossa personalidade ou para quem tem filho. Quem que puxou mais para o pai? Quem que puxou mais para a mãe? Você mesma, você tem algumas características de qualidades e defeitos que você observa que carrega da vivência com seus pais? Ou seu filho está crescendo, você acha que pegou mais a personalidade de quem? É exatamente isso. É esse movimento. A gente está observando tudo que está em volta, algumas coisas a gente rejeita, alguns comportamentos são neutros e outros a gente incorporou na nossa personalidade. Alguns, dentro da dualidade, a gente vai chamar de qualidades, porque são comportamentos que, ao ver da sociedade, são muito bons, né? Como honestidade, integridade, ter algum talento para música, para artes, ser responsável. Alguns pegou alguns comportamentos como irresponsabilidade, grosseria, maldade, seja o que for. Mas observa que naquilo que nós chamamos de personalidade, tem muito do que a gente experimentou com os nossos pais. Só que isso foi uma escolha. A gente escolheu o que ia permanecer. A gente se identificou por algum motivo, tá tudo lá no nosso inconsciente,
e a gente incorporou isso como uma identidade. Então, Jesus explica que Bill decidiu de qual atitude ele se manteria livre e as quais ele se deixaria submeter. Seus pais, então, não integravam essa equação. Ele apenas arrebanhou-se dentro dela, para conseguir a desculpa por estar atado a certas áreas e livre em outras. Temos de nos dar conta da nossa própria desonestidade, quando nos clamamos em revolta e desespero, sermos o que nossos pais fizeram de nós. A verdade é que fizemos uma escolha no passado, que mantemos no presente, para reter na memória eventos passados como razões, explicações e justificativas para sermos neuróticos, desafortunados, doentes e vitimados, ou que seja agora, houve na década de 1960 uma destacada tese psicológica, já descartada em sua maior parte, chamada a mãe esquizofrênica. Essencialmente, a tese dizia que havia sido a mãe perturbada que havia feito sua criança ser pobre, inocente e esquizofrênica. É certo que as mães perturbadas e pais também, que não são influências saudáveis para os seus filhos. Mas a verdade se mantém. Ninguém faz com que quer que seja ficar esquizofrênico, nem coisa alguma. Essa é uma parte essencial da mensagem de Jesus, como acabamos de ver. Jesus, em seguida, explica que verdadeiramente transpirou entre Bill e seus pais em relação a esse tipo de atitude. Deve haver nele algum problema agudo que o torna tão ansioso para acatar a percepção equivocada deles sobre seu próprio valor. Uma das experiências da infância de Bill era de que seus pais não o valorizavam. Suas irmãs mais velhas morreu ainda criança e seus pais ficaram devastados por sua morte. Quando Bill estava com cerca de 8 ou 9 anos, desenvolveu-se nele uma febre reumática que o manteve seriamente doente. Por 1 ano e pouco, ele esteve mal de saúde, mas finalmente se recuperou. A mensagem clara que ele se recorda de ter recebido de seus pais era de que, entre aspas, a criança errada é quem morreu. Quantas histórias a gente já não vê assim? Isso é a verdade? Não, é o que o Bill percebeu, é a percepção que ele escolheu ter dos seus pais naquele momento, de 8 a 9 anos, passando por um processo de luto, né? Traumatizados, ele também doente. Então, assim, o quanto das nossas percepções da nossa infância realmente é real, realmente aconteceu, realmente é daquele jeito que a gente ainda continua escolhendo acreditar na nossa mente. Olha como isso é profundo. A mensagem clara que ele se recorda de ter recebido de seus pais era de que a criança errada é que morreu. Na mensagem não há referência direta a essa observação, mas faz parte do seu estimado pano de fundo. O ponto destacado por Jesus é que Bill jamais se esqueceu disso. Com certeza, como uma criança e mesmo como um adulto, tal memória é dura de ser posta de lado. O ponto importante, entretanto, é que nós somos o que não pomos de lado, ou seja, somos o que guardamos. Não conseguimos
ser um pai ou uma mãe amorosos, saudável, se desde a infância mantivermos na mente temas como esse. A chave de ser um pai ou uma mãe ou uma autoridade, alguém incumbido de comando amoroso em qualquer nível, um professor, por exemplo, é primeiro conseguir ultrapassar todas as percepções equivocadas da infância. Por isso que terapia é importante, porque a terapia vem nesse lugar de resolver esses emaranhados. Não tem como a gente conceber essa mente abstrata de que tudo é amor se eu tô presa a pensamentos equivocados da minha infância. Se eu acredito que eu não fui amada pelos meus pais, como que eu vou aceitar que eu sou amada por Deus? Então é muito importante a gente olhar com honestidade. O quanto eu estou presa em memórias equivocadas da minha infância. Tais como que as percepções equivocadas de seus pais a seu respeito sejam causadoras da sua própria percepção equivocada de si mesmo. Jesus tentava estourar a bolha do ego de Bill quando disse: deve haver nele algum problema agudo que o torna tão ansioso por aceitar a percepção equivocada deles sobre seu próprio valor. Essa tendência, ultrapassar todas as percepções equivocadas da infância, consegue sempre ser considerada como punitiva. Ela não consegue encontrar justificativa na desigualdade da força entre pais e filhos. Os pais são para os filhos a autoridade máxima e detêm o poder, e as crianças vêm a ser consideradas desassistidas e desprotegidas, vítimas inocentes. Mesmo assim, Jesus diz que não há como conseguir justificar a crença de que nossos pais nos tratam ou trataram assim por sermos desprotegidos. A implicação clara é que a criança não são nem desprotegidas nem inocentes. Isso não consegue ser entendido no nível do corpo, onde de fato somos desprotegidos, pois o corpo nada entende. Por ser neutro, mas é entendido unicamente no nível da mente, onde o entendimento reside. Em outras palavras, as crianças colocam os pais como se fossem vitimadores, em analogia com o que fizemos com Deus na separação. Nossa culpa pela separação exige punição, ao que o ego dá boas-vindas, por isso, provar para nós que a separação seja uma realidade. Um pecado que merece uma resposta punitiva de Deus. Essa desigualdade nunca é mais que temporária e é muito mais uma questão de maturidade, por isso, uma diferença física. Ela não dura a não ser que se apegue a ela. O ponto indicado por Jesus é que, mesmo que no nível do corpo haja diferenças, no final são ilusórias, porque na mente temos o mesmo poder de nossos pais. Crescemos e ao término nos tornamos iguais aos nossos pais, física e emocionalmente, a não ser que escolhemos nos apegar ao que ocorria antes. Portanto, a questão nunca é o que foi feito a nós no passado, mas a decisão da nossa mente, no presente, de nos apegar ao passado. Desculpa e justificativa, por termos sido feito vítima inocente e desprotegida, de forças e poderes além do nosso controle. Jesus se refere, depois de um incidente que Bill sempre trazia à baila,
Quando ele era adulto, seu pai veio ao seu consultório e, furioso, na linguagem de Bill, teve um verdadeiro ataque de raiva. Agrediu e nisso destruiu todo o seu consultório. Eu vou parar aqui, que depois continua na quinta-feira o resto dessa mensagem que está falando sobre o quanto o Bill se apegou à agressividade do pai, à ideia de ser o filho que deveria ter morrido e quanto isso estava conectado a ele ficar aterrorizado e paralisado em ter que dar aula sozinhos ou falar em público, porque eles tinham essa questão com problema de autoridade, né, de não ser valorizado. Então é isso, meninas. De tudo isso que a gente viu agora, sei que foi bem longo, porque teve essas introduções, né? Falando sobre um curso em milagres. O que que vocês sentem de tudo isso? O que que ficou para vocês? Alguém quer falar? Falei que eu vou beber uma aguinha agora, que eu li demais. Bruna, o que eu senti é que, na verdade, a gente decide tudo, né? A gente que decide se a gente vai pegar ou não algo dos nossos pais. A gente é livre. É isso que eu E o peguei, assim. quanto que realmente trabalhar essa espiritualidade, essa lembrança é importante, né? Para a gente soltar esses emaranhados. Porque o mundo diz o tempo todo que a gente tem que acreditar nos nossos traumas, nas dificuldades, na historinha, porque cada um aqui vai ter sua história com pai e mãe, e tem, aos olhos do mundo, histórias pesadíssimas. E daí eu acredito que eu não posso ser feliz, que eu não posso ter paz, porque vivi isso e aquilo, e realmente isso se torna uma identidade. A gente pega essa identidade, né? De não fui vista, não fui amada, ou fui abusada, ou fui rejeitada, fui abandonada, e continua projetando isso nas nossas relações. Então é muito Eu profundo a acho que a gente gente pega escolher das, de novo. eu acho que a gente pega das cenas aquilo que a gente quer projetar, né? Então a gente faz um bem bolado ali do que aconteceu, né? Tanto que ele diz aqui que a percepção que ele teve, né? Eu não sei, eu não li o resto. Não Uhum. necessariamente os pais realmente passaram essa mensagem, né? Sim. Mas a percepção que ele teve. Então, assim, às vezes ele pega um olhar bem eu gosto nos exemplos que eles falam assim, às vezes você escolhe olhar para a pessoa bem a hora que a pessoa vai olhar para outra coisa, sabe? Só para dizer, ó, virou a cara para mim, sabe? Às vezes não tem nada a ver com você, mas você escolhe porque você retira da cena exatamente aquilo que você quer projetar, né? Então, eu acho que quando criança, né, que é só um corpinho pequeno, na Uhum. verdade, né, a gente faz isso com muita maestria, assim. E aí, meninas, Carla, Claita, o que que vocês sentiram? Boa noite, meninas. Eu acho que muita coisa, a escolha ela é feita muito inconsciente ainda. Então tem muita coisa que a gente não se dá conta. Eu gosto de pensar assim, tem uma imagem que uma vez, eu não lembro em qual curso que eu fiz e onde eu estava, mas eu ouvi que eu acho bem bacana. A mãe estava mexendo uma polenta. O filho vem correndo para abraçar e ela simplesmente bate nele com a mão. E ele entende que ele não era amado e que a mãe o odiava. E parece que é uma polenta, parece que é um filho, parece que é uma mãe, mas essas são situações diretamente ligadas às experiências que a gente tem. Então a gente vai pegando, acumulando, o ego vai trazendo para nós várias experiências, daí ele vai dizendo: olha como você foi rejeitado, olha como você não é amado, olha como você não é vista, olha como. E a gente vai crescendo dentro desse lugar. E aí vai significando, porque dois filhos são, igual a Bruna falou, ela é filha única. A percepção, eu tenho três irmãos. A percepção que eu tenho da minha mãe, minha irmã não tem. A percepção que eu tenho da minha irmã, minha mãe não tem.
A gente realmente escolhe perceber o outro a partir do quê? De todas as experiências passadas. Porque nunca, nenhum de nós ainda consegue viver no presente. A gente vai buscar recurso nas experiências passadas, né? E o Ken traz isso com maestria para a gente abrir um leque de disponibilidade na nossa mente e dizer, opa, eu estou vivendo o passado. E nem me dei conta, que eu só vi o passado, repetindo, repetindo. Né? E é uma profundeza, é uma grandeza isso, né? E entra muito aquela frase, né, Bruna, que você também gosta muito do Moji. É do Moji? Não, acho que é Moji que fala. Eu quero te encontrar além de todas as Não, é ideias, um Rumi. campo além. Rumi, Rumi. Uhum, Eu trouxe essa frase e eu mesmo esqueci quem era. sim. Eu quero te encontrar além de todos os campos das ideias. É aqui que nós encontramos o Cristo. Uhum, Isso serve para a gente como mãe, como filha, né? sim. E eu tenho vivido muito uma experiência assim, ó. Eu observo um dilema com meu filho, um conflito, e o mesmo conflito eu estou com a minha mãe. É o mesmo. Muda a forma, muda a história, mas aquilo que se esconde ali, esse amor especial, é a gente querer ser muito especial. E aí a gente se ferra, que o ego adora fazer isso. Essa ideia no pano de fundo, né? Porque se ali na tua experiência com a tua mãe, você firmou ali, carimbou a percepção de não ser amada, de não ser vista, aí depois com o filho vem, projeta aquilo ali de novo para me olhar novamente e escolher outra vez. Essa mente que faz as decisões. Então, ou eu vou continuar decidindo pela separação e pela culpa, ou eu vou me lembrar que tudo isso daqui é ilusório, que tudo isso Ah, é passado. oi, desculpa. Pode falar, pai. Não, é a história, né? A projeção é aquilo que você decide sentir sobre aquelas imagens. Sempre você decidindo, né? Uhum. Sim. É isso, Odete. Quer falar alguma coisa? Ficou aí só observando, sentindo. Uhum. É um texto bem profundo mesmo, para Sim, a gente se olhar, olhar para nossa história ali, o que que eu percebi da minha relação, o que que eu peguei de identidade e o que que eu tô passando adiante também nas outras relações próximas que eu tenho agora, que é a minha segunda família, que é marido e filho, né? E escolher outra vez. Então é isso, meninas. Obrigada por vocês estarem aqui. Vou disponibilizar lá depois. Amanhã a gente tem aqui o grupo com a Jande. Quinta-feira eu tô aqui de novo, porque eu escolhi estudar para mim e daí senti de abrir aqui para vocês também. Então sejam bem-vindas. foi ótimo. E sexta tem Muito grupo bom. lá com a Débora e o Jorge também, que é muito legal. O Odete está lá já. Seguimos juntas, tá bom? Gratidão. Até. Obrigada, Beijo. beijo.